vocês? Bem-vindos a este vídeo respondendo perguntas. Eu recebi muitas perguntas lá na aba comunidade. Tem 64 comentários e a maioria desses tem mais de uma pergunta. Então eu decidi dividir um pouco os vídeos e ir respondendo aos poucos. Então, pro pessoal que pediu sussurro, semi-audível no meu microfone, é o que eu vou estar respondendo nesse vídeo aqui. Não sei se vai ficar muito longo, então talvez eu ainda divida isso na metade. E depois também vou gravar outro vídeo respondendo as perguntas no Blue Yeti, tá bom? Tá chovendo muito hoje aqui. Teve o furacão na Flórida e era pra ter ido mais pro lado leste, pro lado da Geórgia, mas no final mudou a rota e acabou vindo um pouco mais aqui pras Carolinas. Tamo bem, não tem nada preocupante, mas tem bastante barulho de chuva, não sei se vocês conseguem ouvir. E tem bastante vento, tá uma ventania gigante. Mas é isso aí, né? Eu falei, eu vou gravar. Tá aqui, minha coisinha tá uma bagunça no fundo. Mas vamos gravar o vídeo mesmo assim, né? Então, vamos lá. A Annelise Alfaro, desculpa se eu falar os nomes errados, tá? Ela perguntou, seria uma questão pra você se no futuro a Adi não quiser aprender português? Não acho que seja uma questão. Eu vou continuar tentando, porque eu sei que as crianças vão por uma fase que eles não querem, só querem falar inglês. Mas eu sei que o certo é tu responder em português e continuar respondendo em português. Pra mim, a principal questão dela aprender o português é pra ela conseguir se comunicar com os meus pais e minha família. Essa é a principal questão que eu quero que ela aprenda o português. Aqui nos Estados Unidos, a segunda língua é o espanhol. Então seria bom para ela aprender o espanhol. Isso abriria mais oportunidades de carreira. O português nem tanto, mas aprendendo português é um passinho ali pro espanhol, né? Então essa parte ajuda também. Se ela não quiser aprender português, tá tudo bem, mas eu vou continuar falando em português com ela, ela querendo falar ou não. E vamos ver como é que vai ser. Se pudesse ter o melhor dos dois mundos, o que pegaria do Brasil e levaria pro seu, sem ser a família? Eu ia falar a família. Eu gostaria muito se eu pudesse trazer toda a minha família, todos os meus amigos pra morar aqui. Esse seria o melhor dos dois mundos. Mas se não posso falar a família, então vou responder comida. Vocês sabem, eu amo comida do Brasil. Acho infinitamente melhor do que qualquer coisa que tem aqui. Então eu gostaria de trazer toda a comida, toda a churrasca, tudo de comida do Brasil. Eu queria trazer pra cá. Tá, tem algumas pessoas pediram meu microfone voz suave, então esse eu vou fazer um outro vídeo, tá? Essa pessoa não especificou o microfone, então vamos fazer aqui no sussurro. Qual a maior vergonha que você já passou? A Kim Madu 236. A maior vergonha que eu já passei, eu passei algumas vergonhas. Eu acho que uma das maiores é quando eu saí do au pair e eu fui fazer minha primeira entrevista para um trabalho de babá, né, de nene. Depois do au pair, eu tava conversando com a família e o pai me falou se eu conseguia desenvolver as milestones. E o que é milestone? Milestone é as habilidades que a criança desenvolve, né? Então milestone é tipo assim, engatinhar é uma milestone, andar outra milestone, sabe? Essas coisas, as habilidades que a criança desenvolve. E eu, no meu inglês na época, eu achei que ele tava falando de miles do carro, de quanto gasolina eles me pagam. E eu falei, a gente pode combinar as miles depois, ver quanto que dá o valor da mile da gasolina e tal. Só depois que eu saí da entrevista, que eu me dei conta que eu não tinha respondido nada do que ele tinha perguntado. E eu tinha falado, eu fiquei morrendo de vergonha. Eu não gosto de errar. Eu sou muito perfeccionista comigo, sabe? Eu fico me sentindo muito envergonhada. Eu sou muito assim, fechada nessas coisas. Então qualquer vergonha que eu tenha passado vai ser coisas assim, erros que eu cometi, que eu fico tipo, ai meu Deus, não. Como foi pra você o processo de adaptação aí no Zewa sem a família e amigos no BR? Você já pensou em desistir? Beijos. O meu processo no primeiro mês foi bem difícil. O primeiro mês de au pair, eu chorava quase todo dia, embalando. A Sinclair tinha 3 meses, a minha menininha do au pair, né? Eu tava lá embalando ela e chorando, embalando ela e chorando. É muito desesperador
tu chegar num outro país que tu não sabe nem onde que compra as coisas no mercado, sabe? E fica muito sobrecarregado, tudo te sobrecarrega muito. O inglês, quando tu não tá acostumado, ele cansa, o teu cérebro fica cansado, tu fica exausta. E então me bateu muito, o primeiro mês foi muito difícil pra mim. O que me ajudou foi que logo de cara eu já mandei mensagem pra algumas meninas que eu achei no Facebook que moravam em Denver, que moravam perto. Elas já me levaram assim na primeira semana, já me levaram pra um bar, já me levaram pras montanhas. Eu marquei viagem com uma menina que nunca tinha visto na vida e fui pra Califórnia, pro parque do Harry Potter, que era o meu sonho lá na Califórnia. No primeiro mês, assim, eu cheguei dia 4 de novembro e a gente foi dia 10 de dezembro, a gente foi pra Califórnia no parque do Harry Potter. Então essas coisas me ajudaram muito a ver, tipo, as coisas boas pra continuar, sabe? As viagens que eu queria fazer e tal. Mas o resto, o dia a dia, a rotina, a adaptação foi bem difícil. Eu não pensei em desistir, não me passou na cabeça desistir. Mas foi assim, um processo bem lento de adaptação, de exaustão, de choro, muito emocionante, assim, muito difícil mesmo. Eu nunca pensei em desistir. Eu conheci o Brian no final do primeiro ano de au pair e não teve nenhum momento da nossa vida juntos que eu pensei assim, não deveria ter ficado, coisa assim, nunca, jamais. Sempre tive muita certeza da minha decisão, mas eu passei por situações que eu falei, eu quero a minha mãe, eu quero a minha mãe, eu quero a minha família, sabe? Quando meu sogro faleceu, essa foi a pior perda pra gente. E o Brian, meu marido, ele é o meu suporte, ele é o meu apoio. E ele não podia ser, obviamente, eu tinha que ser o apoio dele, porque era o pai dele e foi um baque muito grande. E aí eu não tinha em quem me apoiar. Então eu ligava pra minha mãe chorando, chorando, chorando. Eu ligava só pra chorar no telefone, sabe? Eu ligava e chorava, e chorava, e chorava com ela. Então quando tu tá passando por situações assim, em que eu tinha que ser a pessoa mais forte e apoiar ele, eu senti falta de ter aqui as pessoas me apoiando. Então essas situações são difíceis, mas não assim de eu pensar em desistir. Eu já tive fases que eu falei que era minha mãe. Quando o visto dos meus pais foi negado e eu sabia que a minha mãe não ia estar aqui pra minha gravidez, pro meu parto, pra me ajudar nas primeiras semanas, sabe? Tu fica pensando, poxa, eu queria minha mãe, né? Mas é a vida, isso aí, cada escolha é uma renúncia. Essa é a frase que eu uso muito pra mim. Cada escolha é uma renúncia. Eu escolho ficar aqui renunciando a muitas coisas, mas é a escolha que eu faço hoje. Vamos ver o que mais. Esse aqui que é o Blue Yeti. Esse aqui é Blue Yeti. Voz suave no meio do microfone. Esse aqui não disse nada. Sussurro no Blue Yeti, sussurro no meu microfone. Isso aqui é me perguntou: você assiste outros vídeos de ASMR? Quais canais você se inspirou, acompanha quando você decidiu começar a gravar ASMR? Sim, eu assisto outros vídeos de ASMR. O ASMR, ele é muito em fases pra mim. Eu tenho fases que eu assisto todo dia, todo dia, todo dia. Daí eu desenvolvo. Acho que todo mundo já passou por isso, né? Que não me dá mais nenhum gatilho, não me relaxa, não faz nada pra mim. Chega até a me irritar, que não relaxa. Aí eu paro. Eu passei meses e meses agora sem assistir nada. E agora voltei. Essas últimas semanas eu tenho ouvido muito ASMR. Então eu vou por fases, assim, né? Tem fases que eu assisto muito, tem fases que eu não assisto nada. Os canais que eu me inspiro, eu não me inspiro muito, assim. Eu gosto de assistir diferentes tipos de ASMR. Depende do dia. Algum gatilho não tá me ajudando, eu vou pro próximo. Eu gosto muito de voz suave. Eu particularmente prefiro. Aqui no meu canal o pessoal gosta mais do sussurro do que de voz suave. Eu particularmente gosto muito de voz suave. E eu gosto muito do efeito binaural, de um ouvido pro outro. E um pouco mais rápido, eu não gosto. Eu tenho pavor de sussurro devagar e muito assim. Sabe aquele sussurro? Oi, pessoal, como vocês estão? Eu não gosto, me dá agonia, porque não é assim que a gente conversa. Eu gosto de ASMR que seja num ritmo de conversação, que seja num ritmo que a gente conversa.
acho que tem muito nesse mundo do ASMR. Ou a pessoa quer fazer aquele bem calmo, bem relaxante, bem devagar, que é o ASMR meio raiz, assim, né? Assim que o ASMR começou. Ou a pessoa faz o fast, fast, fast e agressivo, que eu gosto também. Mas assim, o normal, só sentar e conversar, eu não acho muito, não tem muitas. Então eu gosto de ASMR nesse estilo. Quando você decidiu começar a gravar ASMR, gente, esse canal já tem o que? 10 anos agora? 9 ou 10 anos. Eu decidi lá quando eu adolescente, Carol, né? Adolescente não, também, né? 20 anos eu já tinha na época, uns 21, eu acho. Eu esqueço que eu já vou fazer 32. Eu simplesmente decidi começar a gravar. Tava todo mundo meio que na onda do gravando, assim. Aí eu decidi, mas eu nunca fiz certinho, assim. Eu gravo um vídeo aqui, outro lá, bem esporádico, nada assim certinho. E aí quando eu me tornei dona de casa, né, mãe do lar, eu percebi que eu tinha tempo agora pra criar um cronograma. Aí segui esse cronograma. Então em agosto do ano passado eu comecei a postar uma vez na semana, toda semana. E aí eu percebi que eu tinha tempo pra gravar 2 vídeos por semana. Eu sei que às vezes o pessoal me pede 3 vídeos por semana, mas gente, aí não acho tempo de cuidar da casa. E 3 vídeos por semana, um dia, quem sabe a gente chega lá, né? Quando ela ficar maiorzinha, começar mais pra escola, talvez a gente chegue lá. Mas por agora é assim que eu consigo me organizar. Então foi assim, eu decidi, porque sei lá, um dia eu tava entediada, peguei o microfone e comecei a gravar. Mas hoje em dia eu coloco muito mais cuidado e preparação nos vídeos, né? Vamos lá. Sussurros no mini microfone. A Giovana Carvalho 8227 me perguntou: pretende ter quantos filhos? Não sei. Eu sempre quis 2. Depois que a Adi nasceu, por muito tempo eu quis 1. E agora eu tô em cima do muro entre 1 e 2. Eu não consigo me decidir se eu quero o segundo filho ou não. O Brian não quer, até agora não quer um segundo filho, ele quer ficar só com a Adi. Mas, né, a cabeça da gente tá sempre mudando. É que se tu coloca no papel, é muito mais fácil, primeiro, não ter filhos. E segundo, é muito mais fácil ter um filho só, né? Principalmente em questão econômica, financeira. E viagem, a gente gosta muito de viajar, ir pro Brasil e tal. Já é difícil ir pro Brasil com uma criança, né? Já era difícil nós dois. É difícil ir pro Brasil com uma criança, com 2. Fica muito mais caro e dificulta mais. Mas eu não sei, eu tô bem em cima do muro, então 1 ou 2. Ela também perguntou: tem vontade de voltar pro Brasil pra morar? Não, eu amo visitar o Brasil. Eu queria poder visitar o Brasil a cada 6 meses. Eu queria ser rica, milionária, pra poder visitar o Brasil de 6 em 6 meses. Mas pra morar não, eu amo a minha vida aqui. Eu gosto do estilo de vida americano. Eu acho que eu me encaixei muito mais no estilo de vida deles do que no estilo de vida brasileiro, pra ser sincera. E então eu gosto bastante disso. Ela também perguntou quais foram as dificuldades que você enfrentou no início do canal. Você teve muitas críticas? Não, no início do canal eu não dava muita bola, sabe? Eu postava um vídeo aqui, outro lá, eu não tinha pretensão nenhuma diferente de agora, que eu quero ver o canal crescer. Eu tenho muita sorte que o meu público gosta muito dos meus vídeos e todo mundo é sempre muito querido, muito carinhoso comigo. Eu recebo um comentário ruim a cada, sei lá, 3, 4 vídeos. Eu tenho um problema que eu levo as coisas muito pro pessoal, sabe? Então, tipo assim, eu olho lá as pessoas que deram o thumbs down, né, o downvote, que não gostaram do vídeo. Geralmente é 1 ou 2. E eu já fico tipo, ai, porque não gostam de mim? Qual que é o problema comigo? Eu levo muito pro pessoal, mas é uma coisa que eu tô trabalhando comigo mesma até agora, porque eu tô tentando crescer o meu Instagram, né? Postando reels e tal o tempo todo. E quando você se coloca na internet, tem que estar aberto a lidar com as críticas, não adianta. Então é uma coisa que eu tenho que trabalhar em mim. É difícil pra mim, mas por enquanto eu não precisei lidar com isso ainda. Eu recebo um ou outro comentário meio nada a ver aqui do pessoal que não gosta, mas aí sempre tem algum dos meus inscritos aqui vai lá e responde e meio que coloca a pessoa no lugar dela. E eu adoro isso. E eu nem respondo, eu tento não responder, eu tento não usar a minha energia pra isso, né? Já sofreu algum tipo de discriminação aí nos Estados Unidos? O pessoal me perguntou. Essa foi uma das perguntas mais populares dessa caixinha de perguntas. Não, gente, eu nunca sofri nenhuma discriminação aqui
Estados Unidos por ser brasileira. Eu não senti nada disso. Mas eu quero falar assim, ó, tem uma diferença, claro, em ser branca, em ter o olho claro, sabe? Se eu fosse preta ou tivesse as feições mais latinas, aí eu tenho amigas que sofreram mais discriminações nesse sentido, sabe? E eu vejo isso como um privilégio branco, né? Então o pessoal aqui, eles nem, às vezes nem se dão conta que eu não sou americana, sabe? Ou que eu não sou estadunidense. Eles nem se dão conta, às vezes eles, tipo, nem passa pela cabeça deles. Então eu nunca sofri nenhum tipo de discriminação. Pra não dizer que eu nunca sofri nenhum tipo de... Não foi discriminação, foi um comentário idiota de um cara num bar. Ele comentou... Ele tava conversando comigo num bar quando eu era solteira ainda. E ele falou, será que é pedir muito estar numa praia agora no Rio de Janeiro com as bundas brasileiras todas pra cima pra eu olhar? O cara falou isso na minha cara, gente. E eu fiquei tipo, ai moço, não, sabe? Pelo amor de Deus. O Brasil é muito mais do que isso, por favor. Mas foi isso, assim, o pior. Claro que eles acham, tipo assim, a minha host family não sabia que o Brasil era dividido em estados. Na cabeça deles, só os Estados Unidos é dividido em estados, porque a Europa não é. Então eles não entendem, sabe? Que tipo, o Brasil é gigantesco. Então, coisas assim, mas não é discriminação ou preconceito. E a família do Brian nunca, absolutamente nunca me tratou mal. Nunca pensou, tipo, eu tô casando com ele pelo green card. Nunca pensou, esses imigrantes. A família do Brian é muito liberal. Todos eles, até os avós que têm 86, 87 anos, são todos liberais. E então eles nunca tiveram nada disso, desse preconceito, dessa coisa da discriminação. Eles sempre me acolheram como parte da família muito bem, nunca questionaram absolutamente nada. Eles adoram tudo que eu falo da cultura. Quando meu irmão vem visitar, eles adoram. Quando meus amigos vêm visitar, eles adoram. Então eu nunca tive, graças a Deus, nunca sofri nada com isso. Esse aqui foi suave, Blue Yeti, sussurrado no Blue Yeti, sussurros no meu microfone. A Rai Noia me perguntou qual foi o momento que você percebeu que o Brian era o amor da sua vida, como vocês se conheceram. Tá, a gente se conheceu pelo aplicativo de namoro Hinge, Hinge, Hinge. A gente deu match no aplicativo de namoro e eu lembro que eu tava sentada com as minhas amigas, com a Luísa, que já participou aqui no canal, e algumas outras amigas, e eu vi uma foto do Brian. Eu falei assim, eu não sei porquê, mas eu acho que esse aqui é diferente, porque eu já tinha tido alguns dates meio ruins assim. Então eu falei, esse aqui é diferente, eu tenho a impressão que esse aqui vai ser diferente. Então a gente deu match, aí a gente começou a conversar um pouquinho no aplicativo, e aí ele fez um comentário que ele recém tinha feito uma tatuagem. Aí eu falei, eu quero ver a tatuagem dele, tá? Me dá teu número pra eu te mandar uma foto. Então faz que ele pediu meu número. Aí eu dei meu número, ele me mandou a foto. Aí ele falou pra mim, como que eu vou saber que tu não é catfish, né? Que tu não é fake, que tu é tu mesma. Aí eu mandei meu Instagram pra ele. Mas ele só queria meu Instagram mesmo, só usou isso de desculpa pra ter meu Instagram. E aí a gente começou a conversar. A gente marcou de se encontrar num bar. Quando eu cheguei lá, ele falou prazer em conhecê-la em português. Ele aprendeu a falar prazer em conhecê-la pra falar em português. A gente pediu ali uns aperitivos, começou a conversar. Aí a gente decidiu que queria ir pra um outro bar. E aí a gente foi nos nossos carros. A gente tinha estacionado lado a lado num parking lot. Esqueci a palavra em português. Não é garagem. No estacionamento. No estacionamento gigantesco. A gente tinha estacionado lado a lado. Aí a gente dirigiu até a casa da minha host family pra eu deixar o carro e poder ir beber com ele, né? No bar, que eu não dirigia, né? Não bebia pra poder dirigir. Enfim, aí eu fui no carro dele, a gente foi pro bar, passou a noite, tomou uma cerveja, foi caminhar um pouco. A gente não queria que o encontro terminasse, né? E aí eu falei pra ele que na semana seguinte, isso era uma quarta-feira, eu falei, na próxima quarta é meu aniversário e a gente vai num bar lá no centro, tu quer ir com a
a gente se encontrar. E ele falou, eu quero, mas eu não quero esperar uma semana inteira pra te ver de novo. E ele me conta que depois ele ficou se xingando, porque ele tinha que ter, sabe, feito uma coisa mais leve, assim, mas ele já tava super interessado. Então eu falei, podemos sair domingo. Então a gente saiu domingo, depois fomos pro meu aniversário e ele me trouxe flores no meu aniversário. Aí eu já sabia que era a pessoa certa pra mim. Então a gente começou a sair. Quando que eu soube que ele era o amor da minha vida, eu não sei. Depois daquele primeiro encontro, a gente começou a conversar absolutamente todo dia. Não tinha um dia que a gente não se trocava mensagem. Todo dia, até hoje, a gente se troca mensagem ainda dentro de casa. E então tem várias histórias fofas assim, eu não sei. Mas com 3 meses eu falei pra ele que amava ele. Eu fui a primeira a falar e ele repetiu. Então ali eu já sabia que era amor já. Onde que eu tava? Me perdi aqui. Ah, tá. Qual foi a situação mais vergonhosa que você já passou em outro país? Então já respondi essa aí, que foi dos miles e milestones. Vamos ver. Blue Yeti, Blue Yeti. Tem alguns. Esse aqui, ó. A Miriam Patrícia 3225. Eu não sei por que coloco os números no YouTube. Qual é a melhor e pior coisa de viver na casa dos seus patrões quando foi au pair? E também qual a melhor e pior coisa de ter sido au pair? A Miriam é de Portugal. Um beijo pro meu povo de Portugal. Eu tenho muita gente de Portugal me assistindo aqui, eu adoro. Melhor parte e pior parte de viver na casa dos patrões. A melhor parte é que eu acordava de manhã, rolava pra fora da cama e ia trabalhar, então eu não precisava me arrumar, sair, pegar trânsito nem nada, né? Eu acordava na hora que tinha que acordar, que tinha que começar a trabalhar, tipo 5 minutos antes, e ia trabalhar. Eu acho que essa é a melhor coisa. A pior coisa é que, querendo ou não, tu não é a tua casa, não é o teu espaço. Tu tá sempre ali, parece que tu tá invadindo o espaço das outras pessoas. Então tu fica meio confinada no teu quarto é a tua casa, né? Então eu acho que essa parte é difícil. E também porque tem que dar muita sorte de ter patrões bons. Eu gostava muito dos meus rostos, mas tinha um pouco de abuso pela parte do meu rosto, do tipo assim, eu vou me atrasar uns 5, 10, 15 minutos. O que eu vou fazer? Deixar a criança sozinha ali? Não, eu tinha que trabalhar mais daqueles 10, 15 minutos. Então essa parte é um pouco assim, sabe? Então, o problema é uma das coisas que eu falo pra quem vai vir ser au pair você precisa avaliar quando você tá entrevistando a família. Você precisa avaliar se eles gostam de ficar com os filhos. Se eles não gostam, vai ser uma experiência ruim, porque eles vão tentar o tempo todo de você trabalhar extra, de colocar todas as horas e etc. Mas assim, os meus rostos gostavam de ficar com a Sinclair, sabe? Então, quando não precisava de mim, realmente eu não trabalhava. Então, essa parte é boa. Melhor e pior coisa de ter sido au pair? Eu acho que a melhor coisa é ter tido essa experiência incrível por um preço baixo, que eu jamais teria a oportunidade de ter. Jamais. E é uma saída da zona de conforto gigantesca, que me ajudou muito. Foi difícil, mas me ajudou muito na minha vida. Completamente mudou o destino, rumo da minha vida. Pensar que se eu não tivesse sido au pair, a Adi não estaria aqui hoje, sabe? A minha filha poderia ter sido uma filha completamente diferente, e eu não consigo imaginar outra filha que não a Adi. Então eu acho que essas coisas assim, a oportunidade que eu tive, os lugares que eu conheci e etc. A pior coisa de ter sido au pair, eu acho que é morar com os patrões, não ter o teu espaço, não ter muita privacidade. Eu acho que essa parte é uma das mais difíceis. E claro, cair de paraquedas num país diferente sem saber nada é uma adaptação demorada. Aqui, Blue Yeti, Minimic. Então vamos lá. Maxtel. Me perguntou qual o seu livro favorito, porque pode descrever o livro, as sensações que você teve ao ler, etc. Meu livro favorito, vocês sabem que é Harry Potter. Eu comecei lendo quando eu era criança. A minha prima comprava e lia e me emprestava. Eu absolutamente amo todo o universo, e todo ano eu releio ou escuto os áudios. Todo ano eu absolutamente amo. Agora, descrever as sensações, eu não sei, eu amo a história, eu acho linda a história.
criativa, então tem a ver com isso. E qual o seu estilo de música favorito? Ai, gente, eu sou a pessoa mais eclética que eu conheço. Eu gosto de absolutamente tudo. Eu escuto funk, eu escuto sertanejo, eu escuto MPB, eu escuto rock, pop nacional, internacional, pop internacional, country, pop aqui. Eu já falei pop, né? Sei lá. Eu nem sei, eu escuto absolutamente tudo. Eu só não gosto de heavy metal, mas eu sei porque meu irmão escutava, então eu sei até as letras. Mas eu não gosto. Rock muito pesado, eu não gosto. Mas absolutamente tudo. Eu escuto Disney, qualquer coisa. Você prefere cozinhar doce ou salgado? Doce. Eu sou muito doceira. Meu marido sempre fala que eu sou muito doceira. Eu amo cozinhar qualquer tipo de doce. Salgado eu não gosto muito, não. Ela me deixou um comentáriozinho muito fofo aqui no final também. Obrigada. Vamos ver o que mais sussurros no meu microfone. Orlandinilete. Como você encarou as mudanças que a Adi trouxe para sua nova vida de mãe? Pretende ter mais filhos? Eu já respondi. Qual a coisa mais legal da vida de mãe tirando filho? Olha, as mudanças que a Adi trouxe para a nova vida de mãe. Eu tenho uma memória muito forte de chegar em casa do hospital e tomar um banho. A Adi tava dormindo com o Brian tava olhando ela. E eu fui tomar um banho. E eu tirei a minha roupa e parei no meio do banheiro. Completamente sobrecarregada. Sobrecarregada com tudo. É quando assim, literalmente, se eu fosse um desenho animado, vocês iam ver caindo a ficha na minha cabeça. Foi quando caiu a ficha de que é isso aí, a minha vida mudou completamente agora. E eu sou responsável por esse ser humano pro resto da minha vida. E não tem nada que eu vá fazer que não vá pensar nela primeiro e pensar nas coisas assim primeiro. Então foi uma caída de ficha muito, muito, muito grande. E aí eu fui pro banho e comecei a chorar, porque é aquele sentimento muito forte, sabe? De sobrecarregamento do peso da responsabilidade de ser mãe. Mas depois disso, depois que caiu a ficha, claro que as primeiras semanas a gente tá nessa espiral de hormônios muito difícil. Então é difícil saber o que é teu sentimento, o que é os hormônios, o que é o teu corpo enlouquecendo a tua cabeça, sabe? E pra ser sincera, eu não lembro de quase nada. É assim, ó, uma neblina na minha cabeça naqueles primeiros meses. Eu não me lembro de quase nada. Mas no resto, eu sabia a rotina. Tirando a parte do acordar no meio da noite o tempo todo. A rotina de cuidar de um neném, eu tinha muita experiência. Então coisas que eu sei que assustam, mas de primeira viagem nunca me assustaram. Por exemplo, sair com a criança. A Adi tinha 3 semanas. Eu e o Brian fomos dirigindo até uma cidade 1 hora daqui, porque ele queria comprar umas cartinhas de beisebol que um cara ia lá levar pra ele. E a gente foi, chegou lá, andamos pela loja. Essas coisas nunca me assustaram. Saí com ela, saí pra caminhada. Eu com 3 dias um dia em casa, segundo dia em casa, depois da cesárea, eu saí pra caminhar com ela, porque eu queria que o meu corpo se recuperasse e eu tava me sentindo muito bem. Então, essas coisas que assustam os pais, eu tinha experiência, eu não tinha medo. Botar ela na cadeirinha, sair pra passear com ela. Quando chegou a hora de dar, por exemplo, fazer a introdução alimentar, eu tinha toda a experiência com a introdução alimentar. Atingir, né, o rolar, o sentar, eu tinha todas essas experiências. Então essas coisas nunca me assustaram, porque eu sempre soube tudo isso, porque eu tinha experiência. E eu sou uma pessoa que trabalha muito com pesquisa. Quando eu não sei alguma coisa, eu pesquiso. Eu faço muita pesquisa na internet, muita pesquisa em fóruns do Reddit e etc, pra ver o que se alinha mais ou menos ao que eu tô pensando, pra aprender mais coisa. Então eu sou muito de procurar respostas quando eu tenho alguma dúvida. Então essa parte foi tranquila. E a Adi, com a personalidade tranquilinha dela, ajudou a gente a não mudar muito a nossa rotina. Por exemplo, com 3 meses, ela tinha 3 meses, a gente dirigiu até a Flórida pra um casamento, levamos ela no casamento. Inclusive, ela dormiu no carrinho enquanto a gente dançou o casamento todo, e ela lá dormindo no carrinho. Então eu não tinha medo de sair, de andar de carro, de levar ela pros lugares. Com 6, 7 meses a gente foi pro Brasil. A gente
que a gente associa a crianças. Eu sempre tive esse espírito muito assim. E pra mim, ver a vida pelos olhos da Adi é uma recompensa infinita. Ontem eu marquei o meu dia no meu bullet journal como um dia muito especial. Sabe por quê? Porque de tarde a gente sentou na frente de casa e tava chovendo. E eu e a Adi brincamos debaixo da chuva, dançamos na chuva, brincamos de rolar um carrinho pra debaixo da lomba, que na frente da minha casa é uma lombinha. Brincamos com o carrinho e o Brian sentou lá com a gente também. E a gente passou 2 horas lá, brincamos com o giz de cera. 2 horas aproveitando o tempo chuvoso, aproveitando que tava calorzinho, aproveitando esse momento em família. Então, pra mim, eu amo essa parte de ser criança com a minha filha. Então, eu acho isso muito legal na vida da mãe, é que a gente tem essas experiências de novo, sabe? Coisas que, como eu falei, eu me lembro de ir no McDonald's com a minha mãe. Então agora de vez em quando eu levo a Adi pra ter esse momento com ela. É muito legal, sabe? Porque me remete a essas memórias também. Igual o banho de chuva. Eu falei pro Brian ontem, lá na minha avó, a gente, os primos, né, se reunia e tomava banho de chuva. Eu amava tomar banho de chuva. E eu perdi a minha avózinha recentemente. Faz 2 semanas que minha avózinha faleceu. Então, pra mim, me trouxe muito essas memórias, sabe? De quando eu tava lá com ela. Então, eu acho essa parte muito sensacional. Reviver a nossa infância através das nossas crianças. Carol, qual o seu signo e ascendente? A Gordica me perguntou qual o seu signo e ascendente. Você acredita em signos? Meu signo é escorpião com ascendente escorpião. Mas a minha lua é em Libra e eu acho que eu sou meio libriana. Eu acredito, eu não vou dizer assim que eu acredito em signos, em horóscopo, sabe? Isso vai acontecer. Mas eu acho que a personalidade influencia um pouco sim o signo. Então eu meio que acredito. Eu acho que eu tenho muitas características, né, do escorpiano, mas eu também tenho muitas características do libriano. E eu acho que eu puxei muito, tanto é que é uma das minhas melhores amigas no Brasil, libriana. Então eu acredito um pouco, eu gosto de ler sobre, por exemplo, o meu irmão e a minha mãe, os dois são capricórnio e eles são característica do capricorniano escrito. E o meu pai é câncer e ele é muito canceriano. O pai é peixes, ele nem dá bola pra nada disso, mas eu acho que ele é também as características, sabe? Mas assim, se eu leio o meu horóscopo pra saber o que vai acontecer e tal, não, essa parte não, mas eu acho que as características eu acho interessante. E ela também perguntou se eu tenho irmãos e se minha família não pensa em morar perto de mim. Eu tenho um irmão mais velho, ele é quase 4 anos, 3 anos e 9 meses mais velho que eu. E ele é casado. E ele e a minha cunhada, tenho visto, os meus pais foram negados e não tentaram de novo. Então não, minha família não pensa em vir morar perto da gente. Se fosse pelo meu irmão, eu acho que ele viria. Mas a gente meio que tem esse combinado de que não dá pra deixar meus pais sozinhos lá. E como eu vim primeiro, you snooze, you lose, né? Bobeou, perdeu. Eu vim primeiro, então agora é ele que se vire pra ficar lá na volta dos meus pais. Mas eles não pensam em morar aqui, não. Minha mãe não quer nem vir visitar, que de namorar. Esse aqui é no Blue Yeti, no Blue Yeti, Blue Yeti, Blue Yeti, Blue Yeti. Mini microfone. Jean Costa me perguntou: você ainda assiste novelas brasileiras? Eu não assisto, mas esses dias eu tava pensando que eu queria assistir umas novelinhas brasileiras, viu? Eu tava com vontade de assistir Chocolate com Pimenta. Chocolate com Pimenta era uma das minhas favoritas. E aí eu queria assistir também o Clone e queria assistir Laços de Família. E o da Carminha da Nazaré, esqueci como Senhora do Destino, é esse. Eu queria assistir esses, mas eu não tenho Globoplay nem nada aqui. Eu preciso achar alguma coisa que toque. Também perguntou: tem algum cantor do Brasil que você acompanha até hoje? Eu não acompanho artistas específicos. Eu ouço meio que eu não sei muita coisa que tá na moda no Brasil, então acho que não tem ninguém que eu acompanhe até hoje. E se eu já fui em algum show aqui nos Estados Unidos, eu já fui em alguns shows, principalmente porque o meu marido, ele ama ir em show. O meu sogro era produtor de rádio e era, assim, alguém meio grande no entretenimento do rádio. Então, meu marido, ele foi em mais de 100 shows, porque eles
sogro, ele ganhava das rádios. A gente tem por exemplo, a gente tem um quadro assinado do Rolling Stones, todo autografado do Rolling Stones, que o meu sogro conseguiu pro meu marido. Então ele ia muito em show, então ele cresceu muito dentro desse meio. Então música é uma coisa muito importante na família dele. Então ele gosta muito. Os shows que eu fui com ele. Então a gente foi, por exemplo, ninguém vai saber no Brasil, mas a banda favorita dele, The Revivalist, a gente foi em 3 shows. A banda favorita do meu marido, eles não são muito grandes. Acho que eles abriram pro Rolling Stones uma vez, mas a gente foi assistir Weezer, Green Day e Fall Out Boy. Era um show que tava os 3. A gente foi em festival que tava The Killers. A gente já assistiu Galactic no Red Rocks, no Colorado. O meu marido gosta muito de bandas assim menores que estão chegando e tal. A gente tinha ingresso pra ir assistir Maroon 5 quando aconteceu a pandemia. Daí pegamos dinheiro de volta e a gente tinha ingresso pra ir no Eras Tour da Taylor Swift agora em outubro. Mas a gente vendeu os ingressos porque era muito dinheiro, gente, muito dinheiro. Então valeu a pena vender. Então a gente vendeu, a gente tinha esses ingressos e vendemos. Não vamos no Eras Tour. Eu acho que teve mais alguns shows que eu fui que eu não me lembro. Meu marido ama festivais, ele ia em todos os festivais quando ele era mais novo e tal. Mas hoje em dia a gente não vai em muitos mais. Mas a gente foi em alguns sim. Vamos ver, fala suave, Blue Yeti. Indianara 10 perguntou qual estado brasileiro tu mais tem vontade de conhecer. Eu quero ir pra Jericoacoara, no Ceará. Sempre foi meu sonho ir pra Jeri. Eu quero muito ir pra lá um dia. Eu quero ir pra Jericoacoara. Eu quero ir pra Bonito, no Mato Grosso, né? Isso. Ou Mato Grosso do Sul, perdão, não sei. E eu quero ir muito pro Nordeste e Norte do país. Eu acho muito legal os passeios na Amazônia também. Mas eu não conheci nada do Brasil pra cima. O mais longe que eu fui foi Rio de Janeiro. Então eu gostaria muito de ir pra esses lugares. O meu irmão teve a lua de mel em Fernando de Noronha. E esse era um lugar que eu queria muito, muito, muito conhecer também. Mas é muito caro, gente do céu. Então esses lugares. Vamos ver, gente. Talvez eu vou ter que parar o vídeo daqui a pouquinho. E vamos ver. Rai Noia perguntou se morar nos Estados Unidos não fosse uma opção, para qual país você iria ou tem vontade de morar? Eu iria para qualquer lugar da Europa. Eu sou apaixonada pelos países da Europa. Eu moraria em qualquer país lá. E eu também gostaria muito de ir pra Nova Zelândia. Eu tenho uma amiga que foi ao pé comigo e ela mora já há anos na Nova Zelândia. E eu amo acompanhar a vida dela lá. É incrível, lindíssimo. Então eu gostaria de morar em qualquer país da Europa. E na Nova Zelândia eu falei pro meu marido, vamos se mudar pra Portugal, que eu falo a língua. Ou então vamos se mudar pra Inglaterra, sei lá, qualquer país na Europa. Eu ia. Mas eu falei pra vocês, eu sou muito sem raiz. Fala, vamos se mudar pra Índia. Eu falo, bora, vamos, quando que a gente vai? Vamos se mudar pra, sei lá, Dubai, vamos, bora, sabe? Vamos se mudar pra Colômbia, bora, bora. Já organizar as malas. Eu sou muito assim, então. A Tamires Medeiros 6815 me perguntou: na sua casa vocês têm o hábito de comer arroz e feijão igual aqui no Brasil todos os dias? Gente, não me xinguem, mas eu não gosto de feijão. Nunca gostei. Nunca gostei de feijão no Brasil. Nossa, quando eu cresci, o meu pai me forçava a comer feijão. Nunca gostei de feijão. Nunca, nunca, nunca. Então, não temos o hábito de comer arroz e feijão. Eu gosto bastante de arroz, a gente come bastante arroz. Mas feijão não, eu não gosto de arroz. Vamos ver o que mais, mini microfone. Elisa Marvieira 5080 me perguntou como consegue ter o hábito de leitura e cuidar de tudo. Ai, gente, não fazendo metade das outras coisas que tem. Minha casa, olha a desorganização dessa cozinha. Aí depois que eu terminar de gravar eu vou sentar e ler um livro. Vou arrumar a cozinha, não vou sentar e ler um livro. Escolhas.
tarde. Eu começo a dar banho. 7 horas ela tá na cama. E dorme até as 7 do outro dia. Ela levanta entre 6 e 6 e meia, mas ela fica brincando lá no berço. E eu pego ela às 7. Então, desse horário das 7 até ali umas 10, que é quando eu vou pra cama, eu tenho livre. E eu calculo esse horário pra não fazer mais nada dentro de casa. Esse é o meu horário com o Brian. Então, a gente assiste uma série juntos. Se ele tá assistindo esporte na TV, que o beisebol, vocês têm noção de quantos jogos de beisebol existe no ano? Mais de 100. Se ele tá assistindo beisebol, eu leio um livro, eu faço meu quebra-cabeça, eu faço meu bullet journal. Então são coisas assim, nessas 3 horas que a gente tem. Ou a gente passa esse momento juntos assistindo alguma coisa, ou cada um faz o seu hobby meio assim, junto, separado. Então essa parte ajuda muito. A minha criança não vai ficar pulando pelas paredes até 10 da noite. A gente teve essa rotina desde sempre, lógico, quando ela era maior, recém-nascida, tinha que acordar de 3 em 3 horas. Então eu não conseguia ler tanto, né? Mas agora eu tenho muito isso de esse hábito de ter esse tempo pra mim. Mas cuidar de tudo é que eu não tem muita coisa. Eu não sou boa faxineira. Eu não sou organizada. Acabei de olhar ali no canto, tem uma teia de aranha no teto da minha casa que eu tenho que limpar. Então eu não sou louca igual é a cultura do Brasil. E foi o que eu falei também, que eu me encaixo mais na cultura daqui. Porque a minha mãe todo dia tinha que limpar a casa inteira, parece. Tudo tinha que estar sempre limpo, organizado, tudo, tudo. Eu não tenho essa cultura. Eu não sou uma pessoa suja, tá? Não tem sujeira, assim, eu não sou uma pessoa suja. Mas eu também não tenho essa obsessão com a limpeza, que é muito característica da cultura brasileira. Essa obsessão com a limpeza. Eu prefiro passar tempo com a minha filha, fazendo coisas que me fazem feliz, lendo um livro, do que limpando a casa, esfregando o chão todo dia. Mas isso é a minha opinião. Quem gosta de limpar, limpa. Eu não gosto. Então, é isso. A Filipa Rodrigues, a Filipa também lá de Portugal, um beijo para Portugal, me fez várias perguntas. Então eu vou terminar o vídeo, porque eu vou terminar o vídeo porque tem muito mais perguntas com essas perguntas dela, que a gente já tá em 45 minutos. E depois eu gravo mais, vai ter mais perguntas no mini microfone e no Blue Yeti, tá bom? Então esse vai ser aqui. Qual é a lição mais importante que quer dar ou já deu a sua filha? A lição mais importante que eu quero que ela aprenda é que ela pode ser quem ela quiser e ela vai ter o apoio sempre meu. E tá tudo bem sonhar grande, sair da zona de conforto, explorar, conhecer o mundo, sair da sua bolha. Eu quero que ela aprenda isso, que a vida, que o mundo é muito maior do que a bolha que a gente cresce. Eu acho que isso é importante. Seu marido também esteve contigo na perda de peso? Sim, o Brian também perdeu quase 25 quilos, eu acho. Sempre que a gente faz dieta ou coisa assim, perda de peso, a gente faz juntos. A família do Brian sabe que você tem um canal. Como ele não conhece, eles sabem. A tia do meu marido, ela tem um TikTok. Ela trabalha muito com mental health, né? E etc. E ela tem um TikTok com quase 8 mil seguidores. Então ela entende essa parte. A minha sogra entende, os avós entendem. Eles comemoraram comigo 5 mil. Eu fiz o bolo, eles estavam todos aqui, levei pra eles. Todo mundo ficou feliz. Que palavras em português você ensinou ao Brian? A família dele, na família dele, eles sabem a palavra saudade, que eu acho que é uma palavra muito bonita porque não tem tradução americana. E o Brian sabe algumas coisas. Por exemplo, eu sempre canto com a música de lavar a mão. Quando a gente chega em casa, lava a mão. Então agora ele canta também, lava a mão, lava a mão. Ele sabe várias palavras. Você gostaria de aprender mais alguma língua? Qual? Sim, eu gostaria de aprender o espanhol, mas por oportunidade de crescimento dentro da carreira e etc. E porque eu acho que é um passinho ali do português pro espanhol. Mas é complicado. O meu cérebro, ele não vira a chavezinha pra uma terceira língua. E vai demorar bastante. Qual é a coisa que sempre te faz rir? Ai, difícil essa pergunta, né? Eu acho que a Adi sempre me faz rir com as boberagens dela. Ela é muito engraçada, gente. Ela já tem um senso de humor muito engraçado. Ela tá sempre fazendo piadinha. Assim,
respondida, tá? Mas hoje eu vou terminar por aqui.